Antes de iniciar o nosso comentário hoje, quero fazer a mudança do tema deste projeto que inicialmente denominei de Conhecendo Melhor as Traduções da Bíblia em Português, adotando o mesmo título da minha conta no YouTube, que é Tribuna do Conhecimento. Isso porque não tratamos apenas de comentários relacionados à tradução de termos do original hebraico para a língua portuguesa, como estamos fazendo aqui na NAA, né? Mas também reflexões sobre a mensagem do texto aplicada para a nossa vida cotidiana. Quero começar o nosso comentário analítico no versículo 14 do capítulo 6 de Gênesis, onde lemos: Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Aqui nós temos, como na Nova Bíblia na linguagem de hoje, a conversão do sistema de medida antigo adotado no Oriente Médio, que era o côvado, para o sistema decimal, que é o metro. Segundo o côvado, a medida era a seguinte: o comprimento seria de 300 côvados, a largura de 50, a altura de 30 e a abertura, que aqui fala de 0,5 metro, era de 1 côvado. Quando os tradutores vão fazer a versão para a língua portuguesa, adota o arredondamento da medida. Na verdade, um côvado era um padrão baseado aqui da ponta do dedo médio, né, ao extremo do cotovelo, e equivalia cerca de 44 centímetros e meio a 52. Portanto, quando diz lá 1 metro, isso significa que equivalia a cerca de 88 centímetros, ou 89, ou 1 metro e 4 centímetros. E aonde diz lá que a abertura era de 0,5 metro, equivale, na medida antiga do côvado, cerca de 44 centímetros e meio ou 52 centímetros. São versões. Essa versão ficou muito boa, fácil de entender. Outro texto que eu quero destacar aqui é no capítulo 7, versículos 10, 11 e 12. E aconteceu que depois de 7 dias, preste atenção, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aqui fala que no ano 600 da vida de Noé, ele entrou na arca com todos os animais. E 7 dias depois vieram as águas do dilúvio. Então, logo na frente nós vamos ver aqui, no ano 600 da vida de Noé, é outra repetição, né? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Quer dizer, nesse dia, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia em que Noé entrou, iniciou o dilúvio. Fica parecendo que há um erro, uma contradição. Mas quando diz aqui que foi nesse dia, é porque, repete, não entra no detalhe. Nesse aqui está falando, se referindo ao 7º dia depois que ele entrou, né? Repete a narrativa, mas não apresenta o detalhe. Então, 7 dias depois que Noé entrou, então, agora a nova narrativa diz o seguinte: nesse dia aí, está falando lá do 7º depois da entrada. Se fosse no dia exato da entrada, seria neste dia. São particularidades da língua portuguesa que às vezes dificulta a nossa compreensão. E, por fim, eu quero destacar o versículo 14 do capítulo 7,
onde diz: entraram com eles Noé e os seus filhos e esposas, e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. Aí, para quem não tem muita afinidade com a leitura da Bíblia, ou está lendo pela primeira vez, fica assim, sente uma certa dúvida ou confusão. Como assim? Já disse lá, todas as aves, todos os pássaros e tudo que tem asa. Então, na verdade, a tradução mais esclarecida seria todas as aves, aqui está falando de grande porte, né? Vamos dizer, o avestruz, a ema, etc. E todos os pássaros, são as aves de pequenos portes. E tudo que tem asa se refere aos insetos. Muitas vezes a gente fica na dúvida, alguém pergunta, mas na Bíblia não fala que entraram os insetos na Bíblia, né? Na arca, né? Como assim? Aqui está incluído. Então a tradução seria, repito, né? Todas as aves de grande porte, todos os pássaros e todos os insetos. São essas nossas observações e análises aqui de esclarecimentos para melhor entendermos a leitura da Bíblia.